Preste atenção nessas 4 falas da Santa Missa que são exclusivas do sacerdote, mas muitas pessoas falam junto, estendem os braços, mas isso não deve ser feito. E antes de falar sobre essas 4 falas, primeiro explicar para você, porque nós leigos nunca devemos repetir com o sacerdote aquilo que é próprio, que é exclusivo dele. Porque de acordo com o catecismo da Igreja Católica, com a doutrina da Igreja Católica, na Santa Missa o sacerdote age persona Christi Capitis, que quer dizer na pessoa de Cristo cabeça. Ou seja, você olha e vê o sacerdote, mas quem celebra a Santa Missa é Jesus. Inclusive, se alguém perguntar a você a partir de hoje, responda dessa forma. A Santa Missa, quem celebra não é o padre, não é o bispo. Quem celebra a Santa Missa é Jesus. O sacerdote está ali na pessoa de Cristo. Essa é a nossa fé. E aí, quando você tem essa consciência e escuta apenas as palavras que o sacerdote pronuncia, mas que são palavras de Jesus, aquelas palavras de Cristo vêm, caem no seu coração com o poder da palavra do Senhor e produzem frutos abundantes no seu coração, porque você se abriu para as palavras que são de Jesus. Você ouviu o sacerdote falando, a voz é do sacerdote, o timbre é do sacerdote, mas quem está falando é Jesus. E aí, claro, não é um teatro, não é uma representação, sacramento não é isso, é a memória, é a presentificação. Na linguagem litúrgica, na linguagem teológica, quando se faz memória, não é lembrar de algo que aconteceu e ficou lá no passado. Santa Missa não é isso. Em cada Santa Missa acontece exatamente o mesmo sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. Desta vez na Santa Missa, realizado de forma incruenta, sem o derramamento de sangue. Mas não é um teatro, não é uma representação, não é um jogral. E aí, não é? Se você não atenta para isso e repete as palavras que são exclusivas de Jesus e que, portanto, devem ser ditas exclusivamente pelo sacerdote, fica parecendo um jogralzinho. A gente fala, dá as mãozinhas, como na escola. Então, se esvazia todo aquele peso, aquele conteúdo da palavra de Cristo. Então, olha só como que uma coisa aparentemente inofensiva, aparentemente sem importância. O que tem, Flávio? O que tem eu rezar junto com o padre? O que tem eu repetir junto com ele? Você não se abre para esse poder da palavra de Cristo, porque se você entendesse que é Cristo que está dizendo, você não falaria, você não é Cristo, você não está agindo naquele momento na pessoa de Cristo no cabeça, quem está é o sacerdote. Então está percebendo a riqueza da liturgia? Eu gosto de dar essa explicação antes, para você perceber a riqueza, a beleza da liturgia. Tudo aquilo que nós fazemos ou não fazemos na Santa Missa tem um significado belíssimo. Então, as orações, os gestos que são exclusivos do sacerdote, não faça. Não faça nem mesmo se ele pedir. Porque, como nós veremos já já, existem muitas dessas palavras que o próprio sacerdote convida a Assembleia a rezar junto com ele, mas isso não deve ser feito, isso está errado. E as primeiras palavras dessas 4 ocasiões que eu trago para você é na consagração, na transubstanciação do pão em corpo e do vinho em sangue. Naquele momento, na oração eucarística, depois do santo, toca um sininho muitas vezes, você se ajoelha, é obrigatório se ajoelhar, a não ser que um motivo grave te impeça. O sacerdote então diz: durante a última ceia, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Olha só o peso dessas palavras. Olha só o conteúdo fortíssimo dessas palavras. É Jesus, nosso Senhor, se transporte para aquele momento, meu irmão. Se transporte para aquele momento, minha irmã. Como eu disse ainda há pouco, não é um teatro. Sacramento com liturgia é a presentificação. É real. É presença real. Então é Jesus dizendo para você que está ali na Assembleia: tomai e comei,
isso é o meu corpo que será entregue por vós. Então deixe essas palavras caírem no seu coração e produzirem frutos. Não fale junto com o sacerdote. E também não é o momento de você estender os braços, fazer outras orações, nada disso. Eu aqui, regularmente explico sobre liturgia e vejo muitas pessoas dizendo: não, Flávio, neste momento eu gosto de estender os braços, porque aí eu apresento os meus pedidos. Esse momento não é o momento de você apresentar pedidos. Você tem os momentos corretos na Santa Missa para fazer isso, mas são outros momentos. Por exemplo, você vai apresentar os seus pedidos na oração da coleta, que é aquela oração logo antes da primeira leitura. Vai apresentar os seus pedidos de maneira especial no ofertório. O ofertório, meu irmão, minha irmã, é aquele momento da preparação da vítima que vai ser oferecida. Por isso que no ofertório é apresentado o pão, que vai se tornar o corpo de Cristo, e o vinho, que vai se tornar o sangue de Cristo. É a vítima a ser imolada. E aí, se você, naquele momento, que é o ideal, que é o correto, apresenta a sua vida, apresenta os seus pedidos, os seus agradecimentos, as suas intenções, a sua família, o seu trabalho, todas aquelas suas intenções são colocadas sobre o altar do Senhor, junto com o pão e o vinho. E aí você que já apresentou aqueles pedidos, agora sim, na hora da consagração, são elevados ao céu junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o momento de você apresentar os seus pedidos é antes, e não agora na hora da consagração. Muitas pessoas acabam se perdendo, porque na hora do ofertório estão com a cabeça nas nuvens, muita gente vai ao banheiro, vai tomar água, vai olhar o relógio, vai olhar o celular, e perde a graça própria daquele momento. Então, o ofertório é para isso, a consagração não. Na consagração você vai contemplar Jesus. É a hora de você fazer do silêncio orante. Não é para pedir nada, não é para falar nada, não é para estender os braços. Você fica com as mãos no peito, com as mãos no coração, as mãos postas. E olha para Jesus e o adora com o seu olhar. Depois que o sacerdote tiver pronunciado as palavras da bênção, elevado as espécies eucarísticas e abaixado, se você quiser, você pode dizer apenas no silêncio do seu coração, não em voz alta. Pode dizer no silêncio do seu coração, olhando para Jesus: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Repito, com as mãos postas ou mãos no peito. Nada de estender os braços, porque estender os braços durante toda a Santa Missa é um gesto exclusivo do sacerdote, que age na pessoa de Cristo. É Cristo que está na cruz. Essa posição lembra Cristo na cruz, com os braços abertos. Então, na Santa Missa, nada de estender os braços. O outro momento que muitas pessoas também cometem este erro, inclusive induzidas pelo sacerdote, que convida as pessoas a falarem com ele, a rezarem com ele, é o momento do por Cristo com Cristo. Isso não deve ser feito. E aqui eu te convido um dia, se você tiver acesso ao missal romano, o missal romano é tão claro nesse ponto, que nesta hora desta oração, ele estabelece em negrito e vermelho. É tão importante essa doxologia, o nome dessa oração é doxologia, é o arremate, é a conclusão da oração eucarística. Exclusivamente o sacerdote pronuncia esta oração. Está lá no missal, em negrito e vermelho, para destacar que nós leigos não devemos rezar junto com o sacerdote, nem se ele convidar. Então também nada de estender os braços, for Cristo com Cristo, nada disso. É o momento de você olhar para Jesus, contemplar Jesus, adorar Jesus no silêncio do seu coração, sem estender os braços, sem pronunciar coisa alguma. O terceiro momento também, que muitas pessoas são induzidas ao erro, é o momento da paz. Olha só, se você prestar atenção no que acontece nesse momento, você próprio consegue deduzir que você leigo e eu leigo não devemos falar essas palavras. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e por aí vai. Senhor Jesus Cristo, é Jesus que diz, e na Santa Missa quem age em persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo cabeça, é o sacerdote
que recebeu o sacerdócio ministerial pelo sacramento da ordem. Ele recebeu o sacramento da ordem no segundo grau. Eu e você não recebemos. Nós temos o sacerdócio batismal, mas não se compara ao sacerdócio ministerial. O sacerdote, o padre, o bispo, recebeu de Deus esta outorga, esta autorização para agir em nome dele, na pessoa de Cristo cabeça. Então, é Cristo que pronuncia. E aí eu volto lá ao início do nosso vídeo. Se você não atenta para isso, fica parecendo um jogral, um teatrinho, né? Vamos dizer todos juntos, rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou. É um jogral. Esvaziou a palavra. Não tem qualquer tipo de peso, de conteúdo. Agora, pelo contrário, se você, se transporta, como eu acabei de dizer, a memória, fazer memória é a presentificação, é trazer para o momento presente o mesmo acontecimento. Então, olha só o peso da palavra Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então, receba essa paz, deixe essas palavras de Cristo caírem no seu coração e produzirem frutos. Não reze com o sacerdote, nem mesmo se ele pedir. E por fim, também, que muitas pessoas acabam se confundindo, é na hora da bênção final. A bênção quem dá é o sacerdote. Então você não deve dizer com ele em voz alta, em nome do Pai, do Filho. Não. Nada disso. O sacerdote ele vai dar a bênção, nós fazemos uma inclinação. Inclusive, em muitas paróquias, o próprio sacerdote ou o diácono diz, inclinai-vos para receber a bênção. Você se inclina, abre o seu coração, nada de estender os braços também, mãos postas ou mãos no peito. Escuta as palavras da bênção. Se for uma bênção mais longa, você fica atento para responder o amém várias vezes. E no final, quando o sacerdote diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você escuta em silêncio, traça sobre si o sinal da cruz com piedade e devoção, e aí sim, no final, você declara que acredita. Amém. O sacerdote diz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu traço o sinal da cruz em silêncio e respondo com convicção. Amém. Eu acredito, eu creio, eu recebo essa bênção, eu tomo posse dessa bênção que é a bênção de Deus. Não é a bênção do sacerdote, é a bênção de Deus que venha sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha semana. Gostou de aprender sobre essas 4 falas que são exclusivas no sacerdote? Você já sabia, não sabia e principalmente, aí na sua paróquia as pessoas rezam junto com o sacerdote? Falam as falas que são exclusivas dele? Sim ou não? Conte para mim aqui nos comentários, por favor, como que é na sua paróquia. Escreva para mim, por favor. E, por favor, aproveite para compartilhar este vídeo. Quantas pessoas, a gente traz aqui as explicações. Porque tinha tanta gente que tinha que aprender sobre isso. Tantas pessoas tinham que aprender. Mas está aqui, o material está pronto. Basta você compartilhar. Se cada um fizer a sua parte, se cada um compartilhar um pouquinho, este conteúdo, este conhecimento maravilhoso chega para muitas pessoas que vão valorizar muito mais a Santa Missa. Então, deixe o seu like, compartilhe este vídeo. Tenho certeza que quem receber essa informação vai ficar muito feliz com você. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.